Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sargento Lohane e no vídeo de hoje eu vou falar de um tema um pouco diferente dos temas que vocês estão acostumados aqui no canal, mas que para as meninas não vai deixar de fugir, né, do assunto principal que é concurso. Nessa altura do campeonato, vocês já sabem que eu estou grávida e o tema será sobre isso. Vou fazer uma sequência de 3 vídeos que eu vou falar como que foi minha preparação, como que funciona dentro da polícia essa questão de ser gestante, o que pode, o que não pode fazer. Então, fiquem comigo até o final do vídeo, aprendam um pouco, né? Pretendo ensinar algumas coisas que eu tenho certeza que vocês não sabem e encaminhe esse vídeo para uma colega sua que é gestante e vamos disseminar o conhecimento. Fique comigo até o final do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Pessoal, então vamos lá, um papo descomplicado sobre gravidez. Eu vou fazer uma sequência de 3 vídeos, tá? Não sei o tamanho que vai ficar cada um, mas assistam no acelerado, né? E ajudem a sargento. Eu estou saindo de férias hoje, né? Estou gravando esse vídeo dia 24 de agosto. E até então, não contei. Até hoje, dia 24. E aí muita gente vai perguntar, sargento, mas por quê, né? E tal. Eu vou falar sobre isso no decorrer do vídeo, tá? Por que eu ainda não contei nas redes sociais. Qual que é o meu posicionamento sobre isso? Não tem nada a ver com ter medo de perder, nem nada disso. Mas eu vou fazer um vídeo sequencial. Então, esse primeiro vídeo eu vou falar como que eu me planejei para a gravidez. No segundo vídeo, eu vou falar como que eu descobri, como que foi minha preparação. E no final, eu vou fazer um aparato geral. Então, vamos lá. Como que eu me preparei? O que acontece, gente? Eu tenho 28 anos, né? Nós estamos em agosto. Eu sou de março, tenho 28 anos. E eu me preparei para a gestação durante toda a minha vida. Por quê? Vamos lá. Eu nasci no interior, uma cidadezinha pequena, né? Fui criada numa cidade pequena. E minha mãe, ela sempre foi a parte mais forte da casa, né? Então ela era aquela pessoa que ela trabalhava fora. Meu pai também trabalhava, mas ela trabalhava fora e tal. E ela me criou com a seguinte concepção: tenha filho quando você tiver condição de tê-lo, porque ele é seu. Independente da situação, ele é seu. E essas palavras da minha mãe, elas marcaram muito a minha vida durante todo o meu processo até chegar aqui. Eu não julgo, muito pelo contrário, sou muito feliz pela criação que eu tive da minha mãe. Eu acredito que 99% do que eu sou eu devo a ela. Impossível, né? Ter nada com gestação. Mas eu me emociono ao falar da minha mãe, porque eu sei o que ela foi, eu sei o que ela é, né? E eu sei o que ela ainda vai ser como avó do meu filho. E... Desculpa, gente. Realmente falar da minha mãe é difícil. E a minha mãe, ela me criou para ser independente, ela me criou para ser forte. Ela me criou para a vida. Então ela falava o tempo todo comigo: olha, Lohane, você pode ter o melhor pai, a pessoa que vai te ajudar, a pessoa que vai estar do seu lado. Você pode ter o melhor de todos, mas o filho é seu. Então você que vai levar na escola, você e aquela série de coisas, você que vai levar em reunião, você que vai ter problema, você que vai amamentar, você que vai parar a sua vida, você que vai isso, aquilo, aquilo outro. E minha mãe me criou com isso. E não tinha nada a ver com feminismo, tinha a ver com proteção. Então ela queria proteger o meu futuro. Quando ela falava daquela forma, ela não queria que eu não fosse mãe, né? Ela não queria me assustar com a maternidade, ela só queria me falar assim: eu quero que você tenha quando você estiver preparado. E nessa concepção, eu tirei minha habilitação com 18 anos. Eu trabalhava em 2 serviços para tirar essa habilitação. Eu tirei habilitação de moto, depois eu tirei habilitação de carro. E eu tinha na minha cabeça que eu queria passar no concurso. Então eu fui correr atrás, passei no concurso de soldado. E nisso eu me casei em 2013. Então eu tirei minha habilitação em 2011, aí eu me casei em 2013, em 2015 eu tirei minha habilitação de carro, em 2015 para 2016, né, eu passei no concurso para soldado. Fomos embora para Belo Horizonte, eu fiz o curso de soldado em 2016, meu esposo fez o CHO em 2017 e depois eu fiz o CFS em 2018. O meu pensamento era, até então, eu preciso fazer o CFS. Por quê, gente? O CFS é uma ascensão na carreira por mérito. É um concurso público interno. Um concurso interno. E esse concurso interno, ele trazia pra gente uma segurança. Então, era uma segurança de que eu, fazendo o concurso para sargento, eu aposentaria, né, se concorresse todas as promoções, como subtenente na ativa ou tenente na reserva. Então, eu falei, eu quero fazer o CFS porque é uma garantia que, por mais que eu não faça outro concurso na polícia, eu fiz o CFS. Por fim, falei, olha, vou me dar 3 anos para passar no CFS. Passei de segunda. Quando eu formei no CFS, o meu marido estava em Frutal, que era a cidade mais próxima dele. Ele é de Uberlândia.
e eu sou da região de Patos de Minas, que é onde nós estamos hoje. Então, quando ele formou, ele foi para Frutal, eu fiz o CFS, depois eu fui para Frutal. Frutal é 600 km dos meus pais, que é Pilar. Então, quando eu formei, eu já não tinha desculpa mais para ter filho, né? Eu já estava com 7 para 8 anos de casada, já tinha passado em todos os concursos, já tinha as habilitações, já tinha tudo, eu não tinha mais, né, para onde fugir. E nesse período todo eu tomava anticoncepcional, sempre tomei anticoncepcional, 12 anos. Então, quando eu formei no CFS, meu esposo sempre quis ter filho, ele já tem uma filha, ele tem uma filha de 23 anos. Ele sempre quis ter filho, então, assim, isso era uma coisa muito massificada, né, pacificada entre a gente. E aí eu falei, olha, eu vou ter quando eu tiver reais condições. Aí quando eu cheguei em Frutal, eu tava numa cidade longe dos meus pais, com poucos amigos, né, uma amiga, né, e 2 amigos, um veio a falecer, que é o seu Márcio, né, e o outro era o Josiel, que também me ia ajudar muita coisa. Então, eu não estava preparada para ter filho em Frutal. Morávamos em uma casa alugada, então não teria filho lá. Isso já estava pacificado. E uma cobrança muito grande da sociedade, dos meus pais, não diretamente comigo, porque pra mim dificilmente as pessoas vão falar e a gente vai falar sobre isso. Meu pai era o que mais brincava. Aí, graças a Deus, meu irmão teve um filho e meu pai esqueceu de mim um pouco. E aí, nesse meio tempo, sempre pensando que uma hora a conta ia chegar, né? Porque você casa na igreja católica, você faz os seus juramentos de criar seus filhos, né, nos preceitos de Deus, né? Então eu sabia que uma hora ou outra eu teria que cumprir o que eu prometi para Deus no altar, e eu sempre tive vontade de ser mãe. Eu nunca fui apaixonada, doente e tal, mas sempre tive vontade. E aí, em 2021, final do ano passado, nós conseguimos transferência para Patos, que é onde a gente mora hoje, que é perto dos meus pais. Aqui é 50 km dos meus pais. E aqui em Patos eu tenho uma rede, né? Aqui eu tenho os meus pais a 50, 60 quilômetros. Eu tenho meu irmão, eu só tenho um irmão. Eu tenho 2 tias, que uma inclusive vai ser madrinha do neném. E eu tenho muitas amigas, Bárbara, Gislene, Andressa, eu tenho várias amigas aqui, a Nanda. Então aqui eu estava mais segura e eu sabia que aqui eu teria. E o meu compromisso com Deus era que, se a minha transferência saísse no ano passado, assim que ela saísse, eu pararia o remédio. Isso eu fiz. Minha transferência saiu em outubro do ano passado e eu parei o anticoncepcional. E aí, gente, começou a preparação efetivamente. Por quê? Eu tenho hipotiroidismo, né? Hipotiroidismo é uma doença da tireoide. E ela é considerada uma doença que traz uma gravidez de risco. Em algumas situações, pode ter aborto espontâneo, a criança pode nascer com deficiência mental, tem várias coisas que acarretam, né, por causa do hipotiroidismo. Então eu já tinha consciência disso, já estudei sobre isso. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui em Patos foi procurar um endócrino e uma obstetra, ginecologista obstetra, para fazer uma bateria de exames. Então eu fiz uma bateria bem completa de exames com o ginecologista e eu passei pelo endócrino. Até então, os meus exames estavam normais. A tireoide estava regulada, porque minha tireoide é subclínica. Então, às vezes, tem que dar assim que ela dá 4,8, 4,7. Então, eu não estava tomando medicamento e assim continuei sem tomar por orientação médica. Eu estava um pouco acima do peso. Um pouco. Eu estava 20 quilos acima do peso, né? 20 quilos acima do meu menor peso. Mas do meu peso eu estava 15 quilos. Meu peso é 65, eu estava pesando 80. Por diversos motivos, já falei isso no Instagram e tal. E aí, o que acontece? Nesse meio tempo, eu falei, olha, eu vou emagrecer para a gestação. Eu sempre fui uma pessoa saudável, eu engordei 15 quilos, mas engordei de forma saudável, então eu não fiquei obesa, gorda e tudo mais. Sempre fui ativa, sou ativa, tem 9 anos que eu pratico esportes, né? Eu pratico corrida, ciclismo, pratico vários esportes, musculação e tal. E aí, em dezembro, eu criei uma estratégia minha própria, que eu falei, olha, não vou dar um passo maior que minha perna, eu vou ir devagar. Então, eu me programei para agosto, que é agosto a gente agora, né? Depois de amanhã, estamos indo para uma viagem para Porto de Galinhas e depois João Pessoa. Então, eu programei que eu emagreceria 1 a 2 quilos por mês até agosto. E assim eu fiz, sem radicalismo, alimentação saudável, jejum intermitente, atividade física. E fui emagrecendo mês a mês até perder 14 quilos. Então, eu perdi 14 quilos em julho. Eu estava com 66 antes de engravidar, 66,7. Eu engravidei com 67 quando eu descobri, no dia que eu descobri. Então, eu perdi 14 quilos de forma saudável, sem radicalismo, saindo, né, abrindo as exceções quando era necessário, mas com foco na gravidez, em engravidar num peso mais magro e também na viagem. E o meu foco de gravidez é o seguinte, o peso da gestação, a grávida, né, deveria, né, por diretrizes, engravidar entre 9 e 12, entre 8 e 12. Mas no Brasil, a média é até 15.
Então, o que eu pensei? Como eu já tenho uma dificuldade muito grande e eu engordo com uma facilidade muito boa, também por causa do hipotireoidismo, eu pensei, se eu emagrecer 15 quilos, né, se eu for de 80 para 65, se eu engordar 15 quilos durante a gestação, vão ser 15 quilos aceitáveis para o meu corpo, porque meu corpo já teve aquele peso. Então, ele não vai dar um boom, ele não vai dar um susto. E assim eu fiz, cheguei em 66, quase que eu cheguei em 65. Não cheguei em 65 porque o dia que eu descobri sobre a gestação, né, no dia eu já mudei toda a minha rotina. Então, a minha preparação, né, a minha preparação para a gestação foi, durante toda a minha vida, eu percorri os caminhos que eu achei necessário para mim. Então, eu tirei minhas habilitações. Minha mãe sempre falava comigo, nossa, tirar a habilitação depois que você fica mais velha é difícil, sua cabeça não concentra, você tá mais estressada. E ela focava muito nisso comigo. Tira sua habilitação, compra sua moto, seja independente. Então, fui lá, tirei as 2 habilitações. Comprei minha moto, depois comprei um carro. E depois, futuramente, né, fui lá, fiz o CFS, fiz o CFSD de soldado, depois fiz o CFS. Nesse meio tempo que eu não comentei, eu comecei a fazer faculdade de nutrição e educação física. A de educação física eu tô fazendo desde 2020 e a de nutrição eu comecei esse ano. Então, em relação às faculdades, o meu pensamento é, as 2 são EAD, eu não dependo delas para viver, elas são um complemento, né, um complemento à minha renda, um complemento ao meu conhecimento. Então, eu não tenho problema nenhum em ter que parar, em ter que trancar em algum momento. As 2 são EAD e as 2 são Polo Uberlândia, então não tá muito difícil para mim. Não sei ainda se eu vou precisar trancar, mas se precisar trancar, tô bem tranquila em relação a isso. Nutrição, eu abati diversas matérias, eu já tô no 3º período. E educação física, eu estou no 6º, tô indo pro 7º. Então, até então, tá tranquilo, não vou, né, por enquanto não vou trancar nenhuma delas. Mas se precisar trancar, estou bem tranquila, porque não é minha fonte primária de renda. É um complemento, né? Então, eu consigo fazer depois que eu tiver neném, se precisar parar 2, 3 anos, isso é tranquilo. O foco que eu quero deixar para vocês aqui sobre essa preparação foi, primeiro, eu me preparei mentalmente para isso. Eu não engravidei no susto, eu não engravidei sem conversar com meu esposo, nós 2 a gente conversa o tempo todo. Então eu falo, olha amor, criação da criança, a gente vai precisar colocar numa escolinha particular, né? Quem vai buscar, quem vai trazer, sobre educação, a gente conversa o tempo todo. Tô fazendo uma comunidade da Sâmia, para quem conhece. É uma comunidade que vai, 1 ano de comunidade que ela vai acompanhar e tem vários profissionais. Eu não levei a gestação em momento nenhum na brincadeira, como nada que eu faço na minha vida. Então, quando eu engravidei, eu sabia que a minha vida ia mudar. Eu sabia que as restrições iam aparecer. Eu sabia de tudo isso. Eu me planejei para isso. Então, quando a gente marcava as viagens, por exemplo, a gente foi para Jericoacoara e agora a gente está em Capuz de Galinhas. São 2 cidades que você precisa pegar um transfer para chegar. Então eu falava com meu esposo, olha, vamos fazer essas viagens antes da gente ter filho, porque a gente vai ter um deslocamento maior, a gente vai ter que pegar avião e depois pegar carro, com criança é mais complicado. Então eu pensava nisso tudo, eu planejei isso tudo. E assim, eu quero que fique claro para vocês que eu sei que tem gente que não conseguiu fazer isso, eu sei que tem gente que foi mãe muito nova, eu sei que tem gente hoje que está lutando para conseguir conciliar tudo. Eu estou falando como que eu fiz, como que foi para mim. E às vezes alguém que está assistindo aqui esteja na mesma situação que a minha, planejando esses passos, planejando esse caminho. E nós temos uma coisa que gira contra, que é o nosso relógio biológico. Então eu estou com 28 anos, né? Meu esposo está com 46. Então o meu relógio biológico já começou olha, tá chegando perto dos 30, tá chegando perto dos 30. Então, para nós mulheres, vai chegar uma hora que essa conta chega, né? Chega batendo na porta. E quem é mulher sabe, comente nesse vídeo, porque a gente sabe que funciona assim. Então eu cheguei num momento que eu falei, olha, realmente, entre os 28 e 30 é a idade que eu quero ter. Minha mãe falava para ter um pouco mais cedo, porque ela falava que você tem mais paciência, mas eu tive que percorrer esse caminho. Hoje eu estou aqui em paz, eu tenho casa própria, né? Eu trabalho perto da minha casa, eu tenho carro, então eu pensei em tudo, gente. É isso que eu quero falar com vocês. Eu planejei isso tudo, eu planejei uma alimentação, eu fui no endócrino antes, eu tomei o osfolato durante quase 1 ano, eu tomei vitamina, eu cuidei da alimentação, eu bebi água, eu cheguei na gestação preparada. Claro que eu assustei, porque eu acho que toda mulher assusta, né? Eu vou contar no próximo vídeo como que eu descobri. Eu assustei, mas eu estava preparada porque eu já tinha me preparado para isso. Então eu não tomei um choque de realidade, como é que vai ser minha vida, eu vou morrer. Não foi assim, eu vim planejando passo a passo para chegar aqui. Para chegar aqui estabilizada, com casa própria, com veículo, com convênio médico para criança, com condição de pagar uma escola particular, eu planejei. Eu sei que pode não ser a realidade de muitas pessoas, mas assim, eu vim de uma cidade muito pequena, como eu falei no início, uma cidade muito pequena, sem recurso, eu fui traçando as minhas metas,
né? Eu saí de lá, eu tinha 16 anos, então eu tirei habilitação com 18, depois eu tirei outra habilitação com 20, passei no concurso com 21, com 24 passei no segundo concurso, com 27 comprei uma casa, com 28 eu engravidei. Então eu tracei os passos que pra mim era importante, quero ficar claro isso. Eu tracei o que pra mim era importante. Se tem alguém aqui que acha que quer engravidar com 16, 17, 18 anos, gente, é a sua vida, é a sua responsabilidade. O que eu não concordo, que eu vou falar isso no vídeo. Eu não concordo que você seja irresponsável e no final joga essa conta na conta de alguém. Que você tenha atitudes inconsequentes e no final culpe alguém. Isso que é errado, né? Você escolher, você vai escolher o que você achar melhor pra você, diante da sua situação, diante da sua vida, diante das suas condições. Mas não terceirize. Não terceirize sua responsabilidade pelos seus atos. O primeiro vídeo é esse, né? Sobre como que eu me planejei. Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu engravidei rápido, eu parei o remédio em outubro. Eu comecei a ser tentante mais ou menos em fevereiro e eu descobri a gravidez em julho. Vou falar isso no próximo vídeo. Mas que fique de experiência, né? Se puder ajudar alguém a respeito, né? É a minha história, tá, gente? Estou falando de mim, não estou falando que ninguém tem que me imitar. Não estou falando que foi perfeito o que eu fiz, não estou falando que eu sou a musa maravilhosa. Eu estou contando da minha história, como que foi comigo, tá? Espero ajudar vocês. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para seus colegas.